Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Quando nós terminarmos esse programa, você terá um comentário bíblico do Novo Testamento, dos 260 capítulos do Novo Testamento. Você pode consultar isso sistematicamente, isso é, capítulo por capítulo, ou você pode consultar quando tiver qualquer dúvida de algum capítulo que possa te ajudar a preparar um sermão, um estudo nesse capítulo. O propósito é que você tenha um vídeo, né? Uma videoteca, com os 260 capítulos do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar de João capítulo 20. João capítulo 20 é um capítulo maravilhoso, que é o capítulo da ressurreição de Jesus. Igual Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, nos fala da ressurreição. Se Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, Jesus teria sido um grande mártir, talvez o mártir da nossa salvação, mas não nosso Salvador, porque o que torna Jesus o nosso Salvador é o fato que ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqui, em João 20, nós temos esse capítulo maravilhoso da ressurreição, que praticamente nos mostra que o Cristo está vivo, e vivo para todo sempre, não é? Vai começar com uma pessoa indo ao sepulcro, diferente dos outros evangelhos, que são mais mulheres. João não precisa relatar outra, só precisa relatar que Maria Madalena foi ao sepulcro. E vai nos falar sobre fé, do ponto mais superficial, né? Do fato de que os discípulos não viram o corpo, mas creram, até o ponto mais difícil de crer, que é o de Tomé, que precisa enfiar o dedo e a mão onde a lança furou a Jesus. Vamos então para esse capítulo 20 de João. Diz assim: e no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. As mulheres não foram ao sepulcro para ver se Jesus tinha ressuscitado. Na verdade, elas foram ao sepulcro porque não deu tempo de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento devido na sexta-feira. Então, quando elas voltam ao sepulcro, elas voltaram com especiarias para terminar de preparar o corpo para um sepultamento. Mas não foi necessário, porque Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A pedra que tinha sido colocada na boca do sepulcro de Jesus tinha sido tirada. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é o discípulo anônimo, que é o escritor desse evangelho, que nós queremos que é João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Note que é interessante, a conclusão inicial delas não foi que Jesus tinha ressuscitado, mas que alguém tinha pego o corpo do sepulcro e o levado, e elas não sabiam aonde o corpo estava. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O discípulo a quem Jesus amava, possivelmente é João, mais novo, consegue correr mais rápido do que Pedro e chega primeiro ao sepulcro, só que ele não vai ter a coragem de entrar. Ele correu mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro.
E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Os lençóis a qual tinha envolvido o corpo de Jesus, ele viu que os lençóis estavam no chão, mas não teve a coragem de entrar no sepulcro. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Muito interessante, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava junto com os lençóis, mas estava enrolado num lençol à parte. E isso vai levar ele a crer, porque se o corpo tivesse sido roubado, não havia tempo de tirar o lenço, dobrar o lenço, colocar em outro lugar. Mas aqui, quando o lenço foi dobrado e colocado num outro lugar, mostra, na verdade, que Jesus teve tempo. Ele ressuscitou, jogou os lençóis no chão e tirou o lenço e teve tempo de dobrar e colocar num lugar à parte. Isso mostra a evidência da ressurreição, pelo menos para o discípulo amado, foi o suficiente para ele crer. Está vendo? Da evidência menor, nós vamos até a maior da ressurreição de Jesus. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O que ele viu? Ele viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, dobrado à parte, colocado, ele viu e creu. Bastou isso para ele ver e crer. Ele não precisou ver Jesus ressuscitado, bastou ele ver os lençóis no chão, bastou ele ver o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado num lugar à parte, para que ele cresce na ressurreição. Então aqui nós temos o nível de fé melhor que existe, que não é preciso ver para crer, bastou os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Diz que na festa da Páscoa os judeus fazem uma brincadeira que quando eles partem o pão, eles pegam um pão, dobra sobre um lenço e esconde para que as crianças achem, não é? Durante a Páscoa. E quando as crianças acham aquele pão, elas acham, na verdade, encontram o pão, né? É uma brincadeira de esconde. E isso aqui, o lenço dobrado da cabeça de Jesus, representa isso, que Jesus celebrou a Páscoa e agora ele dobra o lenço, eles tinham que encontrá-lo. E indica que ele havia ressuscitado dentre os mortos. É uma tradição judaica interessante, que é celebrada durante a Páscoa. E aqui, quando ele vê o lenço, diz que ele viu e creu. Esse é o primeiro nível de fé. Não precisa ver Jesus ressuscitado para crer de fato que ele ressuscitou. Ele apenas viu o lenço que estivera sobre a cabeça, dobrar no lugar à parte e creu. Porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos, né? Essa Escritura tem a ver com o Salmo 16, verso 10, que não permitirá que seu santo veja corrupção. Essa é a Escritura, não é? E aí tornaram, pois, os discípulos para casa. O discípulo amado viu aquilo e creu. Os outros discípulos, Pedro e João, quando retornam, tornaram para casa. Nós cremos que o discípulo amado foi suficiente para ele crer na ressurreição. Então, de acordo com esse evangelho, o primeiro que creu na ressurreição de Jesus foi o discípulo amado. E Maria estava fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Maria ficou lá fora, os discípulos tornaram para casa, ela ficou lá, ficou chorando, e ela vai ter uma visão. Ela viu 2 anjos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Que visão maravilhosa, não é? 2 anjos, um à cabeceira, outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Note que até aqui
Maria está ciente que o corpo de Jesus foi levado e ela não sabe onde a puseram. Para ela, Jesus ainda não havia ressuscitado. Para ela, o corpo havia sido roubado, mesmo tendo a visão de anjos, um sentado à cabeceira, o outro sentado aos pés de onde Jesus jazia. Os anjos perguntando a ela, por que choras? Ela disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e Jesus estava em pé, mas ela não sabia que era Jesus. A pergunta é, como é que pode Jesus em pé ali, ela não saber? Bom, o texto nos diz que ela chorava, os olhos estavam cheios de lágrimas, ela não olhou direito, como ela não esperava ver Jesus ressuscitado. Quando ela viu Jesus atrás dela, ela cuidou que fosse o jardineiro, o hortelão, que cuidava do jardim. Diz aqui no verso 15, disse-lhe, mulher, por que choras? A pergunta de Jesus é a mesma que os anjos fizeram, por que choras? Quem busca? Jesus pergunta. Ela, cuidando que era hortelão, disse, Senhor, se tu levaste, diz-me onde eu pusesse, e eu levarei. Até então, Maria está à procura do corpo de Jesus. Para ela, Jesus não havia ressuscitado. Para ela, alguém tinha pego o corpo. Quando ela vê o próprio Jesus, cuida ela que é o hortelão, ela não ateitou, as lágrimas cobriam-lhe os olhos, não viu direito, tinha visto a visão dos anjos, mas agora ela diz, Senhor, se tu levasse, dize-me onde eu pusesse e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando disse, Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus a chamou pelo nome, aí ela creu. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive há uns anos atrás, onde eu passei mal, eu tive que ser hospitalizado. E eu estava no hospital, no quarto do hospital, e entrou uma irmã da nossa igreja, e por coincidência o nome dela era Maria. Eu estava deitado na cama, ela entrou para limpar o quarto, e quando ela me viu, ela falou, good morning. Eu respondi, good morning, mas eu estava deitado, ela não prestou atenção. Enquanto ela limpava o quarto, eu fiquei olhando para ela e notei que ela não percebeu que era eu. E quando eu a chamei pelo nome Maria, o rosto dela quase caiu da mão dela e ela tomou um susto e disse, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E isso me fez lembrar exatamente essa passagem interessante, porque Maria não esperava ver Jesus, porque ela achava que tinham levado o corpo. Ela então, quando ouviu Jesus dizer Maria, aí sim ela creu, e voltando-se para ele, diz Rabone, que quer dizer mestre. Ela é a primeira que vê Jesus ressuscitado. Note que o discípulo amado não precisou ver Jesus, ele apenas viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus dobrado, ele creu, mas ela precisou ouvir o nome de Jesus, chamá-la pelo nome, e ela creu. E ela, quando se voltou para ele, disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Aqui fala da ascensão de Jesus, mas vai para meus irmãos e dize que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui é outro verso super interessante, eu já comentei sobre isso. Em todo o Evangelho de João, Jesus sempre se dirige ao Pai como meu Pai, meu Pai, meu Pai. É uma linguagem exclusiva, onde só Jesus é o Filho de Deus. Mesmo quando ele fala com os judeus, fala meu Pai. Quando ele fala com os discípulos, na casa de meu Pai. Então, aqui, só depois da morte e ressurreição, é que Jesus abriu caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus. E aqui ele disse para Maria, vai e diz aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Deus só se torna nosso Pai depois da morte e ressurreição de Jesus, que abriu o caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus. Meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressuscitada.
ressuscitado, isso diz também em Marcos 16, 9, e Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso, não é? Que maravilha! Maria, então, foi a primeira pessoa que viu a Jesus, mas nesse evangelho, o discípulo amado não precisou ver para crer. Ele apenas viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus dobrado. Então, o primeiro nível de fé, não precisou ver para crer, só viu e creu. O segundo nível de fé é Maria, que precisou ouvir o nome dela, precisou ver a Jesus, creu e saiu anunciando o que Jesus lhe dissera. Agora, nós vamos ter os 10 vendo Jesus. 10 porque Judas havia o traído e Tomé não estava lá. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Interessante o fato de o discípulo ter cuidado para mencionar que estavam ali os 10, a porta estava cerrada, eles estavam com medo dos judeus. Quando Jesus chega e se põe no meio deles. Então, o corpo ressurreto de Jesus é um corpo transcendente, não precisa de porta aberta para entrar, ele pode entrar em qualquer ambiente fechado. Ele é transcendente porque ele não está sujeito às limitações físicas. E ele é translúcido porque ele pode aparecer e desaparecer a hora que ele quer. Ele chegou, se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. Agora os 10 de uma só vez vão ver a Jesus ressuscitado. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos com os pregos haviam perfurados, né? E o lado onde a lança o havia furado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Finalmente agora eles viram, não é? Os 10 viram, os 10 testificaram dos cravos nas mãos de Jesus, da lança que havia furado do lado. Disse, pois, Jesus outra vez, eles estavam tão alegres que Jesus teve que dizer outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus era o enviado do Pai, agora ele envia também seus discípulos ao mundo para que eles vão e dê as boas novas acerca da ressurreição de Jesus, que eles proclamem as boas novas. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Que maravilha, né? Todo crente verdadeiro em Cristo Jesus é um enviado do Pai, enviado para proclamar boas novas, enviado para anunciar acerca que Cristo vive, que Ele é o eterno Redentor de todos nós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, sobrou-lhes e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Os discípulos vão receber o Espírito Santo 2 vezes, uma aqui na ressurreição e outra no dia do Pentecostes, quando o Espírito vem e aí eles vão falar em línguas. E isso aqui esclarece muita dúvida que muita gente tem, se a pessoa quando aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo. Verdade, ele já tem, ele não precisa falar em línguas, como aqui, eles não vão falar em línguas, mas a pessoa pode ter o Espírito Santo. Agora, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí sim ela, a evidência inicial física é o falar em línguas. Mas não significa que quem não falou em língua não tem o Espírito Santo. Os discípulos aqui receberam o Espírito Santo sem falar em línguas, não é? Até o dia do Pentecostes, quando eles serão revestidos de poder e aí falarão em línguas. Jesus
assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. E com certeza eles receberam o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós lemos em João capítulo 16, quando estudamos o sermão de despedida de Jesus. E Jesus é quem dá o Espírito Santo. Logo após a sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos, soprou neles e disse: recebei o Espírito Santo. Nós só podemos receber o Espírito Santo através de Jesus. Ele é o grande doador do Espírito, é Ele que nos dá o Espírito Santo, é Ele que nos batiza com o Espírito Santo, não é? Então nós temos algo aqui maravilhoso que a Bíblia nos revela. Receber o Espírito Santo. E não só receber o Espírito Santo, Jesus vai dar o poder de a igreja perdoar pecados. Ele diz: aquele a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. Então a igreja e os discípulos, através dos seus discípulos, são anunciadores do perdão de pecados por Jesus Cristo. E aqueles a quem a igreja recebe, os pecados são perdoados, lhes são perdoados. E aquele a quem o retiverdes, lhes são retidos. Então Jesus deu à igreja as chaves. Como disse a Pedro: eis que deu as chaves do reino do céu. Jesus dá as chaves à igreja. Jesus dá à igreja a capacidade de perdoar pecados. Então, a igreja tem essa capacidade de perdoar e que seriam perdoados, né? Ou serão retidos. Nós somos proclamadores dessa boa nova, não é? Então, note o seguinte: do capítulo de João, nós podemos dividir do verso 1 ao 8, Jesus não precisou aparecer, o discípulo amado viu o lenço dobrado, viu e creu. Depois Jesus apareceu a Maria Madalena, chamou ela pelo nome Maria, ela disse Rabone, ela então viu, creu e anunciou. Agora os 10 discípulos veem a Jesus, vão crer. Jesus diz: paz seja convosco. Ele mostra as mãos, mostra o lado, diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E deu à igreja a capacidade de perdoar pecados. Agora, no verso 24, vai falar de Tomé. Tomé não viu, Tomé não creu, Tomé não estava lá com os 10. Ora, Tomé é um dos 12, chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo. É possível que Tomé tinha um irmão gêmeo. Não estava com eles quando veio Jesus. Ele não estava. Nós não sabemos onde ele estava, só sabemos que naquele dia, naquele primeiro dia da semana da ressurreição, Tomé não viu. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. 10 discípulos disseram a Tomé que viram o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e eles viram, porque Jesus mostrou as mãos, e não puseram o dedo no lugar dos cravos, e não puseram a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Que incredulidade terrível! Ele não conseguia crer no testemunho de 10 discípulos que viram. Ele não conseguia não somente crer, ele disse que ele tinha que pôr o dedo onde Jesus, os cravos, cravaram a mão no seu lado. E é por causa disso que diz que o discípulo amado, talvez era Tomé, porque ele estava ao pé da cruz, ele viu quando os cravos cravaram, quando a lança furou o lado de Jesus, não é? Apesar que nós cremos que o discípulo amado é João. Mas olha o nível de incredulidade de Tomé, a que ponto chega. O testemunho de 10 discípulos não era suficiente, ele precisava ver e ele precisava tocar para crer. Ele disse que nem só o fato de ver era suficiente, ele precisava pôr o dedo onde os cravos transpassaram e pôr a mão onde a lança perfurou a Jesus. Jesus não estava lá quando Tomé disse isso.
Tomé vai curtir a incredulidade dele por uma semana. Diz que 8 dias depois, então Jesus aparece. Jesus sempre aparece no primeiro dia da semana. 8 dias depois era o primeiro dia da semana de novo, não é? Por isso que a igreja se reúne no primeiro dia da semana, porque se comemora a ressurreição de Jesus. E o Cristo vivo sempre está presente toda vez que nós o cultuamos. Como ele disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu lá estarei. Tomé não estava lá. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Que nível de incredulidade? Verso 26. Tomé curtiu a incredulidade dele por uma semana, por 8 dias. 8 dias depois, isso é no próximo domingo, porque Jesus nunca falta no culto aos domingos. 8 dias depois, estava outra vez seus discípulos dentro, e agora estava com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Novamente, as portas estavam cerradas. O corpo de Jesus é transcendente, ele não precisa de limitações físicas. Também é translúcido, ele aparece a hora que quer. Chegou outra vez Jesus, as portas fechadas, e apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Jesus nunca falta no culto. Quando a igreja se reúne, ele aparece. Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, de alguma forma, ouviu o que Tomé falou. Foi diretamente a Tomé, paz seja convosco, e disse, vem aqui, Tomé, chega aqui a tua mão, põe no meu lado, põe o teu dedo aqui nas minhas chagas, não sejas incrédulo, mas crente. O que Jesus quer é que todos nós sejamos crentes, não sejamos incrédulos. Não é? Esse Evangelho de João foi escrito para que creiamos, e creiamos que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. Vem aqui, Tomé, põe o teu dedo aqui, põe a tua mão do meu lado, não sejas mais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Será que Tomé estava admitindo a divindade de Jesus, chamando Jesus Deus? Senhor meu e Deus meu. Ele não precisou de fato pôr o dedo nem a mão, apesar de Jesus o chamar para pôr, mas quando ele viu, caiu, né? E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus, por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Como é bom se a gente nunca viu Cristo ressurreto, mas mesmo assim crer pelo testemunho das Escrituras, crer porque lemos na palavra que ele ressuscitou, e isso pode ser o suficiente para nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Como é bom nós crermos em Jesus, mesmo sem ver. E se você crer sem ver, um dia você o verá. Amém? Então é maravilhoso poder crer e ter essa bem-aventurança de que sem ver a Jesus, nós cremos nele. Bem-aventurado Tomé os que não viram e creram. Então, que maravilha. Jesus nos convida a ser crente, crente verdadeiro, crer nele sem mesmo vê-lo, não é? Então esse é o último nível de fé. E aí nós vamos praticamente concluir o Evangelho de João. João escreve assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Claro, Jesus fez muitas maravilhas, ressuscitou o filho da viúva de Naim, não está escrito aqui.
Jesus fez grandes maravilhas, ressuscitou a filha de Jairo, não está escrito aqui, não é? Muitos outros sinais Jesus operou na presença dos seus discípulos, curou 10 leprosos, como nós lemos em Lucas 17, fez muitas maravilhas que não estão escritas no Evangelho de João, porque se fosse escrever tudo, não haveria papel e tinta suficiente, como João diz, muitos outros sinais que não estão escritos. Agora, esses, porém, foram escritos. Quais sinais foram escritos? Transformação da água em vinho, a cura de um oficial do rei à distância, a cura do paralítico 38 anos, a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Esses são os sinais que estão escritos nesse livro. Esses foram escritos para que creiais, que nós possamos crer nele, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo que deveria vir ao mundo. O Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Se eu tivesse que dar um nome do Evangelho de João, sem ser Evangelho de João, eu diria o Evangelho do Filho de Deus. O Filho amado, o Filho unigênito, o Filho querido, o Filho que nos revela o Pai, não é? O Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, porém, foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, note como esse Evangelho nos chama para crer. Aqui está o verdadeiro propósito pelo qual o Evangelho de João foi escrito. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. O único que pode nos dar vida espiritual é Jesus, o autor da vida, o autor da fé, o consumador da nossa fé. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Não sejamos como Tomé, que precisa ver para crer. Sejamos como discípulo amado, que sem ver, bastou o lenço, viu e creu. Ou Maria, que teve que ouvir o nome dela ser chamado, e quando se voltou, também viu e creu. Ou os 10, a quem ele apareceu e mostrou os sinais dos cravos e disse, como o Pai me enviou, eu também envio a vós. A quem vós perdoardes os pecados serão perdoados, a quem reterdes será o Tomé. Tomé, não sejas mais incrédulo, mais crente. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e para o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o verdadeiro propósito. O Evangelho de João podia acabar aqui, mas na verdade nós vamos ter mais um capítulo que vai falar da chamada de Pedro, novamente, não é? Pedro que tinha negado Jesus, Jesus vai perguntar 3 vezes se ele o ama. Não perca o próximo capítulo e o encerramento do Evangelho de João. Esse Evangelho é espiritual, um Evangelho maravilhoso. A palavra crer aparece quase 98 vezes, a palavra Pai aparece mais de 120 vezes. Toda vez que aparece a palavra Pai, junto com ela vem a ideia do Filho, que também aparece 120 vezes. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse Evangelho é o Evangelho do Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini, assista o comentário do capítulo 19, do julgamento, da crucificação, do sepultamento de Jesus. Esse capítulo você já viu, e assista o próximo capítulo, capítulo 21. Com isso, nós terminamos mais um comentário, capítulo 20 de João. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo e que as ricas bênçãos do Pai estejam sobre você. Creia que Jesus é o Filho de Deus e crendo nele, você possa ter vida e vida eterna, vida com abundância, vida plena, vida com Deus. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém.